Bom, pessoal, falar um pouquinho para vocês aqui, no nosso canal, o canal Guina News, falar para vocês sobre a situação essa treta aí entre mídia da grande mídia, né, no caso a grande imprensa aí, com relação ao presidente Lula, depois da fala dele com relação ao que está acontecendo lá em Israel, eles falam que é o Hamas, né, mas na verdade o que acontece é que Lula fez uma, fez uma fala, né? Ele se pronunciou lá na África, já que ele está lá em uma ida dele lá, nessas viagens diplomáticas dele aí. E aí, ele, em uma das oportunidades, ele tocou nesse assunto aí sobre Israel. E ele disse que ele condenou o ataque do Hamas, né? Que é aquele grupo lá que faz o mal às pessoas. Não posso falar o nome aqui porque o nome aqui começa com T, porque a plataforma não aceita alguns tipos de palavras, então tem que estar falando palavras aqui trocadas. E aí, Lula disse que ele condena, sim, o ataque lá, ou as formas do Hamas agir, mas também pediu, na oportunidade, que o Israel parasse com os crimes que ele vê como um crime a forma que o Israel está agindo contra a Palestina. Ou seja, o Israel fala que quer pegar o grupo do mal lá, né? Na Palestina, só que aí ele joga uma bomba para destruir tudo que tem pela frente. Ou seja, você, como o Lula já tinha dito uma vez, você tem um refém, o bandido pega um refém, por exemplo, aí vamos supor que a polícia vai pegar o bandido, né? O agressor, aí ele joga uma bomba na casa para poder destruir a casa toda, para poder pegar o bandido. E aí o refém, como é que fica? Vai jogar o refém também junto no buraco? Então, é isso que Lula quer dizer. Ou seja, na, na, na conversa do primeiro-ministro de Israel, ele fala que está indo lá para poder pegar o tal do Hamas. Ou seja, com essa história aí, ele já eliminou quase 30 mil pessoas. Será que esse Hamas, esse grupo todo de pessoas que ele eliminou, só tinha gente do Hamas? Aí é que está a pergunta. Mas, segundo que eu ouvi especialistas dizendo, é o seguinte, o Benjamin, o Netanyahu lá, né? Ele tem um processo contra ele, já há um bom tempo. E aí o pessoal não queria mais ele. Tinha milhares de pessoas na porta lá do Congresso, lá, do lugar mais importante lá onde ele fica, né? No caso, como se fosse o Palácio do Planalto aqui no Brasil, né? Então, eles, as pessoas queriam a saída dele. O caso de corrupção, ele tem processo de corrupção contra ele. Então, ele e outras coisas erradas lá que ele fez. E aí, como ele sabia que ele ia sair, ele ia levar um impeachment, né? No caso, ele ia ser afastado. Aí ele foi lá e entrou com essa treta lá. E tem gente até achando que pode ser até uma jogada dele, essa investida do Hamas contra o próprio povo de Israel, para que através disso ele começasse a fazer essa incursão contra o povo da Palestina, que ele sempre disse em palavras dele, palavras assim que dá para entender, que ele sempre quis exterminar aquele povo. Então, isso chama crime de genocídio, e aí, porque ele não está indo lá pegar o grupo do mal, ele está indo lá para poder exterminar. Ele pediu para o pessoal poder sair da parte norte para ir para a parte sul. Ele falou assim: olha, gente, fuja os civis do povo, fuja para a parte sul do país, porque nós vamos pegar o grupo do mal aí. Só que aí, quando o povo foi lá pro lado do sul, que ele pediu, ele bombardeou tudo lá. Jogou várias bombas e eliminou diversas pessoas, mulheres, crianças, tudo que tinha pela frente, mulheres grávidas, hospitais, tudo, creche, escolas. Então, quem estava lá dentro, meu amigo, foi embora junto. Ah, mas tinha lá um cara do Hamas, sim, tudo bem. No meio de 30, 50 pessoas, 1000 pessoas lá, tem um cara que é do mal, você vai jogar uma bomba para pegar aquele cara. E as pessoas lá inocentes, o que tem a ver? Então é isso que acontece. Então ele sabe que o Benjamin lá, o Netanyahu, sabe que tem esse processo contra ele, vai vir processo de crime contra a humanidade contra ele, então ele não pode parar mais. Ele começou, mas não pode mais parar na mente dele. Porque se ele parar, ele vai ter que agora responder por todos esses crimes aí agora
é que vem aí o artigo 6º, os artigos 6º e 7º do Estatuto de Roma. Se você for ler lá, porque eu não estou podendo colocar o computador aqui, porque é muito ruim para trazer, e eu não, por enquanto eu não posso fazer lá, ali no outro espaço. Aqui tá muito chato ainda, mas eu tenho que deslocar o trabalhar, mas aqui se você for lá, digita aí no Google lá, procura lá. Estatuto de Roma, artigo 6º e artigo 7º, que você vai ver lá o que o Estatuto de Roma fala sobre crime de genocídio, crime contra pessoas que envolvem os direitos humanos e que Israel está infringindo essa lei, infringindo esses dois artigos. Então, se você for analisar bem, Lula não está errado, ele não disse nada contra o povo judeu, ele disse contra a forma que o Estado de Israel, o Estado judeu, está agindo, ou seja, o que Netanyahu está fazendo é um crime contra a humanidade, contra um pequeno grupo. E isso aí é crime, isso aí envolve os direitos humanos, isso aí não pode, porque existe uma lei, existe uma regra, um acordo do Estatuto de Roma que proíbe essa prática. Então, tem gente aqui que fala assim, teve até aquela Carla Zambelli, aquela deputada lá, bolsonarista, que pode ter ido para cadeia, não sei nem porque ela está presa, está solta ainda. Ela foi aquela que saiu correndo atrás de um rapaz, né, com a arma na mão, doida lá em São Paulo, correndo com a arma na mão atrás de um cara, que o cara acho que falou uma coisa que ela não gostou, mas pela cor do rapaz, né, que é escura, moreno, né, aí ela chegou e enrabou esse rapaz lá com a arma na mão. Aí ela perdeu o poste de arma por causa disso aí. E aí, o que acontece? Ela pediu o impeachment de Lula. Olha só que situação. Ela foi lá e pediu, a Lula tem que ser impeachmentado porque falou contra Israel. Ela não falou contra o povo de Israel. Ela falou contra as ações do Netanyahu, contra a Palestina. Porque ele está usando pretexto para poder exterminar um povo. E aí, quando o Lula comparou essa situação com o que aconteceu lá na treta, a segunda treta lá que envolve o Bigodinho, né? O Adolfo, o tio Adolfo, eu não posso falar o nome dele todo, né? Porque a plataforma não aceita. Então, o que acontece? Tem gente que fala que tá errado, que é absurdo, olha a diferença. Diferença por quê? Porque pela quantidade de pessoas? Porque lá não tem uma câmara de gás, não tinha lá aqueles carros levando aquelas pessoas, né? Aquele trator empurrando aquele monte de gente para dentro da cova. Aí, no caso, né? Só é aquele processo se for aquilo ali, né? Ou seja, a quantidade de pessoas, 30 mil pessoas para 6 milhões de judeus, aí então nesse caso, né? Tem que chegar a 6 milhões para poder chegar a isso aí. Até porque lá não tem esse tanto de gente, né? Só que tá errado porque é o mesmo crime. A diferença é só a forma e o nome que se deu. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, por exemplo, um monte de deputado bolsonarista condenando. Aparece lá na Globo, a Globo, né, o Jornal Nacional, o Fantástico, fazendo uma matéria enorme. Não colocaram. Ontem eu vi no Jornal Nacional, hoje é terça-feira, ontem na segunda-feira, eu vi. A Globo não colocou uma pessoa defendendo Lula, sempre contra, dizendo que Lula foi um absurdo, que tem que pedir desculpas. Porque que pedir desculpas? Porque o cara tá certo. O cara defendeu a vida. Quer dizer, defender a vida é errado. O próprio filho do Bolsonaro, se você for procurar aí, ele comparou a prisão, as prisões das pessoas que invadiram lá no 8 de janeiro, lá, o Palácio do Planalto, o STF lá e quebraram tudo. Ele comparou ao que o tio Bigodinho lá fez. E aí, ele tá certo? Quer dizer, os bolsonaristas falam que Lula tá errado, porque comparou a situação lá em Israel com a situação que aconteceu lá, naquele lugar lá, onde teve a segunda treta mundial, que o tio Bigodinho lá, o tio Adolfo, dizimou cerca de 6 milhões de judeus. Ali está errado comparar, porque Israel está fazendo a mesma coisa. Está errado, né? Mas está certo, então, o filho do ex-presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro lá, falar que a prisão de criminosos, prisão, não foi tirar a vida de ninguém, foi prisão. Os caras quebraram tudo, tinha que ir para cadeia. Os caras são criminosos. Aí, ele fala que aquele ali, ele viu ali um crime contra a humanidade, né? Prender bandido é crime contra a humanidade, ou seja, a polícia prende o bandido e aparece o filho do ex-presidente Bolsonaro dizendo que aquele ali está errado, que aquele ali pode ser comparado ao que aconteceu lá
nos anos 40, 45, 30 por aí, 35 para 45, né? Uma coisa assim, né? Naquela época que o tio Adolfo, na época lá, né? Lá na Alemanha, fez aquela atrocidade contra a humanidade naquela época, né? Contra o povo judeu, principalmente. Então, aí nesse caso aí, olha a diferença, meu amigo. Aí tem um monte de bolsonaristas dizendo que Lula tá errado em comparar a situação de Israel com aquela situação da década de 40. E é certo, então, o Flávio Bolsonaro falava com aquele, eu não vi um dizer que o Flávio Bolsonaro estava errado. Agora, Lula tá errado, ou seja, tudo que Lula fala tá errado. Se Lula falar que quer melhorar o Brasil, ele fala que tá errado. Se o Lula fala que o Brasil precisa melhorar, o pobre precisa comer uma comida melhor, tá errado. Que o pobre tem que ter educação, tem que ter um bom emprego, tá errado. Só pode estar certo se for o lado do pessoal da direita. Se for o Bolsonaro que falar, se o Bolsonaro falar que tem que exterminar os judeus. O judeu não, que ele não é a favor de ninguém. O Bolsonaro é um cara que ele é o cara do senso comum. O Bolsonaro ele apoia o senso comum. Se ele vê que agrada o gado dele, ele vai. Então ele fala, se o próprio Bolsonaro falar que é certo exterminar o pessoal lá da Palestina, tudo, não ficar nenhum, tá certo. Agora, se Lula mesmo falar, tá errado. Se Lula fala que tá errado a forma que eles estão fazendo, eles falam que Lula tá errado. Mas se Lula falar também que tá certo, Lula também tá errado. Pode só pra você ver. Tudo que Lula fala, que o presidente Lula fala, tá errado. Na boca deles. É incrível isso aí. Vocês já perceberam? Tudo que Lula faz, eles falam que tá errado. Tudo que Lula fala, eles falam que tá errado. Só é certo o que a direita bolsonarista fala. Aí sim é certo. Aí é muita hipocrisia, você não acha não? É demais. Então, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal. Peço para que vocês ativem o sininho. Dê o like. Comente. Se já escutou errado, fala. Olha, eu acho que está errado. Você está falando bobagem, você não entende nada. Esse negócio de estatuto de Roma não existe. Pode falar. Tá aqui o canal está aqui aberto para você. Aqui não tem o nosso comentário aqui é livre. Desde que você respeite a comunidade aqui, respeite a gente, não fale o que não deve, não cometa crime, pode falar. Pode falar, eu discordo, você está errado. A gente vai ver em que a gente errou. Mas peço para que você também, além de comentar, que você compartilhe nosso vídeo, mande para mais gente. E estou aqui pronto para estar aqui junto com vocês, trazendo as informações que são pertinentes ao nosso povo, à nossa comunidade. Muito obrigado e logo mais, em outra oportunidade, estaremos aqui de volta de novo, se Deus quiser.